Às 2h47 da madrugada, Marcus Williams empurrava o carrinho de segurança pelo corredor do hospital St. Haven. As luzes fluorescentes zumbiam como sempre. Após 12 anos de turnos noturnos, seu corpo conhecia o ritmo melhor que seu próprio coração. Ninguém o olhava 2 vezes. Era assim que ele preferia. Ser invisível significava segurança, sem perguntas, sem distrações do único que importava. Manter seu filho Deandre vivo e fazê-lo acreditar que o mundo era bom. Marcus tinha 41 anos, mas suas mãos pareciam mais velhas. Nós cicatrizados por uma vida que havia sido bênção e batalha simultaneamente. Seu uniforme de segurança caía como se fosse emprestado. 3 anos neste hospital. Os mesmos turnos, as mesmas rotas, a mesma vida. O rádio em sua cintura crepitou. Segurança na entrada de emergência. Agora. Não correu. Correr assustava as pessoas. Caminhou do modo como fora treinado há uma eternidade, como o instinto muscular que não esquece mesmo quando você tenta esquecer tudo. O frio o golpeou primeiro ao empurrar as portas duplas. Depois, as luzes vermelhas e azuis piscando. Depois, o sangue. Um Mercedes negro estava torto perto do pouso de ambulâncias, sua frente destruída como se alguém tivesse batido com um malho. 2 paramédicos tiravam uma mulher do banco traseiro. Ela estava inerte, pálida. Sua blusa de designer estava encharcada em carmesim desde a clavícula para baixo. "Onde está o médico?" gritou um paramédico, a voz crispada de pânico. "Cirurgia. 10 minutos no mínimo", respondeu Sarah, a enfermeira que Marcus conhecia do turno matutino. Levantaram a mulher na maca e a levaram rapidamente. Marcus o seguiu. Sob as luzes cruas de emergência, viu a melhor. 30 e tantos anos. Cabelo escuro colado na testa com suor e sangue. A pele da cor de jornal velho. A mão da mulher disparou, agarrando o pulso de Sarah. Seu aperto era fraco, desesperado, tremendo. "Por favor", sussurrou mal audível. "Apenas. Faça rápido. Não quero sentir a dor." "Precisamos parar esse sangramento em 3 minutos ou ela vai", disse o paramédico negando com a cabeça. Marcus avançou. Sua voz era calma, baixa. O tipo de calma que vem de ter visto o pior sem se deixar levar pelo pânico. "Sou médico. Deixa eu ajudar." O paramédico olhou para o uniforme azul marinho de Marcus. Sua mandíbula se tensionou. "Você é segurança, cara. Nós precisamos..." "Eu disse que sou médico." Marcus não esperou permissão. Tirou a jaqueta, colocou-a sobre o peito da mulher e arregaçou as mangas. Foi quando tudo mudou. As luzes fluorescentes capturaram algo em seu antebraço esquerdo. Números desbotados, intricados, precisos. Tinta militar. Uma designação de unidade. Uma marca de vida. O tipo de tinta que apenas outros soldados compreendiam. A expressão do paramédico mudou instantaneamente. Saiu do caminho sem dizer palavra. Marcus se moveu com eficiência absoluta. Suas mãos pressionaram a ferida com a base da palma. O sangue brotava entre seus dedos, quente, escorregadio, familiar, de um modo que havia tentado esquecer. "Gaze! Agora!" ordenou. Sarah passou os pacotes estéreis. Seus movimentos eram precisos, econômicos, sem desperdício, apenas treinamento, instinto muscular e o foco que vem quando a vida de outra pessoa depende de que suas mãos não tremam. A respiração da mulher era superficial, suas pupilas dilatadas. Mau sinal. "Você vai ficar bem", disse Marcus do modo que apenas alguém que salvou vidas antes pode significar. "Fica comigo, me olha." Seus olhos encontraram os dele. Por um momento focaram. Ela o olhava como se tentasse se lembrar de algo importante, como se pudesse ver além do uniforme, para o homem dentro dele. Depois, o médico irrompeu e Marcus se afastou. Deandre estava acordado quando Marcus chegou em casa às 7h30 da manhã. Seu filho estava à mesa da pequena cozinha com pijama do Homem-Aranha, colorindo em um caderno com concentração feroz.
Levantou a vista e sorriu, todo seu rosto brilhando como o amanhecer. Papai! Marcos beijou o topo de sua cabeça. Seu filho cheirava a xarope, a sono, a possibilidade. Bom dia, campeão. Acordas cedo. Queria terminar minha lição de matemática antes da escola, apontou Deandre sua página. Cada problema resolvido, cada resposta cuidadosamente circulada. Acertei todas, revisei 2 vezes. Marcos se sentou e puxou o caderno. Cada resposta era perfeita. Algo se apertou em seu peito, aquela sensação de perceber que seu filho era mais inteligente do que ele na mesma idade. Você é inteligente demais para mim, disse Marcos. Deandre riu e negou com a cabeça. Marcos preparou ovos mexidos e torradas. Comeram juntos, sob a luz do sol, filtrando-se pela janela. Deandre falou sobre a escola, sobre seu amigo Marcos Júnior, sobre o projeto de ciência para a feira de primavera. Marcos escutou cada palavra. Não verificou seu telefone. Não pensou na mulher, no sangue, nos números em seu braço. Apenas escutou a voz de seu filho e se sentiu grato pela vida tranquila que haviam construído. 3 dias depois, Marcos a viu de novo. Estava em pé perto da entrada principal, falando com um homem de terno caro. Levava um blazer impecável e saltos que soavam contra o piso. Parecia completamente diferente da mulher sangrenta na maca. Mas era ela. Marcos continuou caminhando. Aquela noite, seu supervisor o chamou ao escritório. Você tem uma visitante. Quando saiu, ela estava lá, sozinha, braços cruzados, esperando. Você é o que me ajudou, disse sem que fosse pergunta. Ele acenou. Queria te agradecer. Você não precisa. Ela não soube o que responder. Mudou o peso, olhou para o chão, depois nos olhos dele novamente. Havia algo por trás. Inteligência, poder, mas algo mais. Algo quebrado que tentava esconder. Preciso saber algo. Qual é seu nome? Está no meu crachá, disse Marcos apontando. Ela sorriu levemente. Marcos Williams. Certo. Sou Olivia Hart e não gosto de dever favores. Você não me deve nada, disse Marcos. Todos devem algo a alguém. Assim funciona o mundo, replicou Olivia. Marcos a olhou diretamente. Tudo o que preciso é que você viva melhor do que naquela noite. Isso é tudo. Sua expressão mudou. Algo se iluminou. Confusão, talvez, ou o início da compreensão. Ela o olhou por muito tempo. Depois se virou e se foi. 2 semanas passaram sem notícias dela. Marcos trabalhava seus turnos. Pegava Deandre na escola. Ajudava com o dever de casa, preparava jantar, o colocava na cama, lia histórias até que seu filho adormecia ao som da voz do pai. Era uma vida pequena, tranquila, tudo o que precisava. Mas nas madrugadas, quando o hospital estava silencioso e os corredores se sentiam infinitos, Marcos às vezes pensava na mulher de olhos aguçados e roupas caras. Se perguntava que tipo de vida fazia alguém dizer, faça rápido, não quero sentir a dor. Se perguntava se ela estava vivendo diferente agora. 1 semana depois, Olivia Hart estava em seu escritório de canto no 43º andar do edifício Meridian, olhando para um contrato que deveria ter assinado 2 horas atrás. A cidade se estendia abaixo como um reino que havia conquistado sem saber como apreciar. Havia construído seu império aqui. Sabia como ganhar, como controlar, como fazer as pessoas a precisarem. Mas o guarda de segurança do hospital não havia precisado de nada. Havia rejeitado tudo, e isso a inquietava mais do que qualquer outra coisa em sua vida. A gala é esta noite, carro às 7 horas, anunciou sua assistente. Certo, o hospital também ligou. Querem que você dê a palestra principal na arrecadação. Falar sobre sua recuperação, sua gratidão à equipe. A mandíbula de Olivia se tensionou. Eu não concordei com isso. Dizem que seria bom para sua imagem, mostrar vulnerabilidade. Eu não preciso mostrar nada, cortou Olivia bruscamente. Depois que sua assistente se foi, Olivia se recostou.
Sabia o que queriam. Uma história. Uma narrativa. A CEO que sobreviveu. A mulher que voltou mais forte. Mas ela não tinha voltado mais forte. Tinha voltado aterrorizada. E devia essa parte de si a um homem em uniforme de segurança que a havia olhado como se fosse humana. A gala estava cheia. Fitas, candelabros, taças de cristal, smokings, vestidos de noite, doadores e membros de conselhos sob luzes que custavam mais do que as casas da maioria. Olivia se movia pela multidão com facilidade praticada. Sorriu, apertou mãos, agradeceu a generosidade. Havia feito isso 100 vezes, mas esta noite algo era diferente, errado, vazio. Seus olhos varriam a sala sem sua permissão. Ele não estaria aqui. Este não era seu mundo. Depois o viu. Estava em pé perto da parte traseira, logo fora do salão principal. Mesmo uniforme azul marinho, mãos entrelaçadas atrás. Não olhava para os convidados, olhava para as saídas, como um soldado olha. A respiração de Olivia cortou. No meio do jantar, um homem de 60 anos agarrou o peito e desabou. Aconteceu rápido. Sua esposa gritou. As pessoas se levantaram. As cadeiras tilintaram. Alguém pediu um médico. Depois, Marcos estava lá. Moveu-se pela multidão como água. Calmo, sem pressa, com propósito. Ajoelhou-se ao lado do homem, afrouxou a gravata. Verificou o pulso. Inclinou a cabeça para trás. Começou as compressões. 1, 2, 3, 4. Contava baixo. Suas mãos se moviam em ritmo constante, pressionando o externo com força controlada. O tipo de força que vem de saber exatamente quanto você pode pressionar sem quebrar o que está tentando salvar. Alguém trouxe um desfibrilador. Marcos colocou os eletrodos sem desviar o olhar. Afastem-se. O corpo do homem se convulsionou. Nada. Marcos verificou. Começou compressões novamente. 1, 2, 3, 4... Olivia não conseguia desviar o olhar. Havia estado semiconsciente quando ele a salvou, mas agora via tudo. A precisão, o foco, a certeza absoluta em cada movimento. O homem ofegou. Seus olhos se abriram. Marcos o ajudou ao seu lado, mantendo-o estável. Os paramédicos chegaram momentos depois. Marcos se levantou, limpou as mãos nos calças e desapareceu na multidão. O encontrou 20 minutos depois lá fora, perto do docadouro de carga. Estava sozinho, encostado na parede de tijolos, braços cruzados. Você fez de novo, disse aproximando-se. Ele vai ficar bem, respondeu Marcos, olhando para o edifício. Não era isso que eu quis dizer. Olivia ficou a alguns metros de distância. Preciso saber algo. Por que você está aqui, fazendo isso? Era médico de combate. Procurei por você. Tem uma cruz de prata. Salvou 18 soldados. Foi condecorado e agora trabalha segurança noturna por salário mínimo. Por quê? Marcos ficou em silêncio por muito tempo. Sua mandíbula se tensionou. Tenho um filho, disse finalmente voz baixa e firme. E ele me precisa mais do que qualquer pessoa no mundo. Algo se abriu no peito de Olivia. Como ele se chama? Deandre. Tem 9 anos. Ele sabe o que você fez? Quem você é? Marcos a olhou. Ele sabe que trabalho no hospital. É o suficiente. Não é, disse Olivia. Nem perto. Marcos se virou e começou a caminhar. Ela não o seguiu, mas não esqueceu. Na manhã seguinte, Olivia convocou uma reunião de emergência. Preciso fazer uma declaração, disse. Sobre quê? Perguntou seu diretor de RP. Sobre o acidente, sobre quem realmente me salvou. A sala emudeceu. Olivia, disse seu diretor cuidadosamente, já deixamos isso para trás. A narrativa está estabelecida. Não estou pedindo conselho, disse Olivia com firmeza. Estou dizendo o que vai acontecer. 2 dias depois, Olivia estava diante de uma parede de câmeras. Jornalistas com blocos de notas prontos. Há 3 semanas estive em um acidente de carro, começou. Cheguei ao hospital St. Haven em condição crítica. Os médicos chegaram tarde. Eu não achava que sobreviveria.
Olhou diretamente para a câmera mais próxima. Mas sobrevivi, porque um homem chamado Marcus Williams me salvou a vida. A sala explodiu em perguntas. Levantou uma mão. Ele é guarda de segurança noturno no hospital. Também é médico de combate condecorado com uma cruz de prata. Quando ninguém podia me ajudar, ele entrou. Não pediu reconhecimento, não pediu nada, e eu nunca lhe dei crédito. Sua voz se quebrou ligeiramente. Deixei que acreditassem que sobrevivi sozinha, mas a verdade é que teria morrido naquela noite sem ele. E lhe devo tudo. Marcus viu na televisão da cafeteria do hospital. Estava sentado sozinho comendo um sanduíche que DeAndre havia preparado aquela manhã, peru e queijo cortado na diagonal. As notícias estavam na tela. Não prestava atenção até ouvir seu nome. Um homem chamado Marcus Williams. Levantou a vista. O rosto de Olivia preenchia a tela, falando em um microfone, voz constante e clara. Depois, DeAndre entrou na cafeteria. Tinha vindo visitar após a escola. Sentou-se ao lado de seu pai e olhou para a tela. Papai, é você? Marcus não respondeu, apenas olhava. DeAndre puxou a manga dele. Papai. Marcus baixou a vista para seu filho. Os olhos de DeAndre eram grandes e brilhantes. A moça da tele. Você salvou ela? Só fiz o que qualquer um faria, disse Marcus, garganta apertada. DeAndre negou com a cabeça firmemente. Não, você é um herói. Marcus abraçou seu filho. DeAndre o abraçou no pescoço e apertou. O telefone começou a tocar às 6 horas da manhã. Marcus ignorou as 3 primeiras chamadas. Na quarta, DeAndre estava na porta de seu quarto. Papai, seu telefone. Marcus desligou. Quando DeAndre desceu, havia panquecas prontas. Seu filho subiu e despejou calda. Você é famoso agora? Perguntou enquanto mastigava. Não. Mas a moça disse seu nome. Disse que você a salvou. Marcus tomou café. Isso não me torna famoso. Significa que as pessoas sabem o que aconteceu. Por 3 dias, as chamadas não pararam. Repórteres apareciam. Um homem de terno esperava do lado de fora do prédio de apartamentos de Marcus com um operador de câmera. Alguém deixou cartões sob seu para-brisa. Depois, seu supervisor o chamou. Marcus, temos uma situação. Você está se tornando uma distração. Pessoas vêm aqui por você. A administração quer que você tire licença remunerada até que isso se acalme. Marcus sentiu algo quebrar dentro dele. Levantou-se e saiu. Aquela noite, estava no sofá com DeAndre encolhido contra ele. Seu filho assistia a desenhos animados. Marcus olhava para a parede, tentando pensar no que fazia depois. Havia construído tudo em torno de rotina, previsibilidade, invisibilidade. E alguém acabava de tirar tudo isso dele. Papai, você está bem? Perguntou DeAndre. Marcus forçou um sorriso. Sim, querido, estou bem. 2 dias depois, alguém tocou a porta. Olivia Hart estava do outro lado. Levava jeans e um suéter simples, sem terno, sem saltos. Apenas uma mulher que parecia cansada. Posso entrar? Marcus se afastou. DeAndre estava à mesa colorindo. Levantou a vista e olhou fixo. Olivia lhe sorriu timidamente. Oi, sou Olivia. DeAndre não sorriu. Olhou para seu pai. Marcus colocou uma mão no ombro de seu filho. Esta é a mulher das notícias. Os olhos de DeAndre se abriram. A que você salvou? Olivia acenou. DeAndre a estudou por muito tempo. Depois, voltou a colorir sem dizer palavra. Olivia se sentou no sofá. Marcus ficou em pé, braços cruzados. Por que você está aqui? Porque quero consertar, disse Olivia. Não pensei nas consequências quando contei a verdade. Não pensei no custo para você. Você não pode consertar, disse Marcus. Está feito. Talvez não, disse Olivia, inclinando-se para a frente. Mas posso tentar. Sacou uma pasta e colocou na mesa de centro. Estou começando uma fundação, disse. Treinamento de resposta de emergência, primeiros socorros, RCP.
habilidades médicas para comunidades que não podem pagar. Preciso de alguém que a desenhe, alguém que esteve no terreno, alguém como você. Marcos olhou para a pasta, mas não a tocou. Não me interessa. Por quê? Marcos apontou para DeAndre. Porque tenho um filho e não quero que cresça com um pai que nunca está em casa. A expressão de Olivia se suavizou. Não seria tempo integral. Consultoria. Você desenha o programa, treina os treinadores e depois vai. Ainda teria tempo para ele. Talvez mais. Tempo melhor. DeAndre se aproximou e subiu no colo de seu pai. Olhou para a pasta. O que é? Marcos o envolveu nos braços. Ainda não sei, campeão. Aquela noite, depois que DeAndre dormia, Marcos abriu a pasta. Dentro, planos para um centro de treinamento. Um currículo. Listas de cidades sem serviços adequados. E uma nota escrita à mão. Você me ensinou o que significa salvar uma vida. Deixa eu ajudar a ensinar outros. Marcos fechou a pasta, mas não a jogou fora. 3 semanas depois, Marcos estava em frente a uma sala cheia de voluntários, bombeiros, técnicos de emergência, professores, civis que queriam aprender a ajudar quando importava. O centro ainda não estava terminado. Se reuniam em um armazém com cadeiras dobráveis e um projetor. Marcos nunca havia ensinado, mas DeAndre havia lhe dito que deveria. Começou com o básico: como verificar o pulso, como desobstruir vias aéreas, como aplicar pressão em uma ferida. Demonstrou em um manequim. Depois caminhou pela sala, corrigindo o aperto, respondendo perguntas, mostrando como se mover com confiança. No final, sua voz estava rouca, mas os voluntários estavam sorrindo, tomando notas, acreditando que podiam salvar uma vida. Olivia o esperava lá fora, recostada em seu carro. Como foi? Bem, acho, encolheu Marcos de ombros. Eles te amaram, disse Olivia. Ficaram ali enquanto o sol se punha, o silêncio entre eles não mais desconfortável. Sei que não posso desfazer o que fiz, disse Olivia finalmente, mas espero que ajude. Marcos a olhou nos olhos. Ajuda. Ela acenou, subiu no carro e saiu. 1 ano depois, o Centro Williams para a Cura Comunitária abriu suas portas. Um edifício de 3 andares à beira da cidade, construído com doações de todo o estado. Dentro, salas de treinamento, laboratórios de simulação, uma parede coberta de fotos de quem completou o programa. Mais de 2.000 voluntários treinados, 47 vidas salvas graças ao aprendido. A cerimônia de corte da fita estava cheia. Autoridades locais, imprensa, famílias. DeAndre estava ao lado de Marcos, segurando sua mão, com um blazer e parecendo orgulhoso. Olivia estava no pódio. Este centro existe porque um homem soube agir quando ninguém mais pôde, disse. Marcus Williams não pediu reconhecimento. Deu tudo quando importava. E agora, graças a ele, milhares de outros poderão fazer o mesmo. Olhou para Marcos. A multidão aplaudiu. DeAndre apertou a mão de seu pai e sussurrou. Esse é você, papai. Marcos acenou. Sua garganta estava apertada. Depois da cerimônia, estavam juntos lá fora. DeAndre tinha a mão de seu pai de um lado, Olivia do outro. Conseguimos, disse Olivia, olhando para o edifício. Marcos negou com a cabeça. Você conseguiu. Não, disse Olivia. Conseguimos juntos. DeAndre puxou a manga de Marcos. Papai, podemos ir comer sorvete agora? Marcos sorriu. Sim, campeão, podemos. Olivia o olhou. Posso ir? DeAndre acenou sem hesitar. Caminham para o estacionamento juntos. O sol se punha, lançando sombras longas sobre o pavimento. DeAndre corria na frente tarareando. Marcos e Olivia caminhavam lado a lado. Obrigada, disse ela. Por quê? Perguntou Marcos. Olivia sorriu. Por não desistir de mim. Por me mostrar que algumas pessoas ainda acreditam em algo real. Marcos não respondeu, mas não precisava. Subiram no carro e dirigiram para a sorveteria. DeAndre falou o caminho todo sobre a escola, seu projeto de ciência, o livro que estava lendo.
Olivia escutou. De verdade escutou. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que fazia parte de algo que importava. O sol mergulhou sob o horizonte. No banco traseiro, DeAndre observava seu pai e a mulher que havia mudado suas vidas. Marcos mantinha os olhos na estrada à frente, mas estava sorrindo.